Pegou o texto bíblico aí, Gigi vai lá para o famoso texto de Ezequiel. Ezequiel é um deles, né? Pode pegar os textos que você quiser aí, todos eles. Estava lembrando um aqui. Eu queria ouvir também que você os textos. É minha sogra. Vamos lá, qual é Ezequiel? Quem? Hã? Judas 1,6. Vamos lá. Por que não? Quem é? É a irmã Elisa? Minha mente vai para É. esse eu falei certo. É sobre o que a pergunta? Não, eu estou falando aqui do assunto da volta mais, mas é que eu tinha uma pergunta antes. Só para você explicar, né? A respeito de Ezequiel 28, 14. Tá. Vamos lá, gente? Fala aí. Judas 1,6, né? Não vai mandar a Elza primeiro, que a Elza estava com a campanha na frente. Ezequiel 28, 14. Ezequiel 28,14? O que está escrito em Ezequiel 28,14? Pode? Pode Você ler. era um querubim que protegia uma grande região. Coloquei-o no santo monte de Deus. Você ia e vinha entre pedras de fogo. Era perfeito em seus caminhos, desde o dia que foi criado até que a injustiça foi encontrada em você. Quando o seu comércio cresceu, você se tornou cheio de violência e dessa forma pecou. Portanto, eu o lancei para fora, desonrado da montanha de Deus. Ouviram, gente, ou não? Quem perdeu o texto aí? Quem ouviu, quem não ouviu? Ouviram? E até para quem está assistindo. Isso era pra sair. Vamos lá. Ezequiel. Aí você fala, usa 14 ao para explicar que é. Ezequiel 28. 14. Até o 16 aqui. Não, perguntando aqui, você não respondeu quem eram os espíritos que Jesus pegou na prisão. Faça essa pergunta para ele. Porque o que o Erro perguntou, quem eram os espíritos que Jesus pegou na prisão? Em Judas, ela citou o mesmo texto ali de Judas. Pedro. É essa? Era a geração de Noé lá atrás. A geração. Leia a sequência do texto. Fala aí de novo qual que é. O próprio texto já responde. 1 Pedro. Diz para a irmã que fez a pergunta aí que é só ela que lê o texto. Então fala para o Natan ler a Bíblia. Em nome de profeta, bota aqui na Fala para ele, ele está te enchendo. Lê a Bíblia, Natan. Beijo, Natan. Que saudade de você. Eu sei porque você não veio dessa vez. Natan, gente boa. Vamos lá. Ezequiel 28, do 14 em diante. Deixa eu ensinar um segredo para vocês aqui, com todo respeito. Nunca acredite em histórias que são contadas baseadas em um único versículo bíblico. E essa é uma delas. A história não fala disso. Isso é uma metáfora sobre um homem. Não fala disso. E esse homem chama-se o rei de Tiro. Você está falando que não fala que é Satanás, etc. Tá, entendi. Esse texto fala sobre o rei de Tiro. E o texto é bem claro. Como o texto de Isaías 7,14. Não fala de um futuro homem que nasceria de uma virgem. Está falando de um descendente de Israel que nasceria naquele período e que seria um sinal para a casa de Judá. Porque o rei de Israel estava se aliançando com outro rei para aniquilar a casa de Judá. E Deus não deixaria, porque Deus tinha uma promessa. Esse texto fala do rei de Tiro, do homem que Deus deu a ele capacidade para expandir o seu comércio tão grande e dele ser considerado um ser quase que inalcançável, quase que um verdadeiro anjo naquela cultura. E Deus deu a ele tanta sabedoria que ele multiplicou todo o seu comércio. Só que ele usou de tudo que ele tinha para oprimir o povo de Deus. E Deus iria agora puni-lo. O texto, você pode usar qualquer outro texto. Você pode usar qualquer outro texto para falar sobre o mal e os seus aspectos.
Mas esse não é um texto que se aplica, porque ele é bem claro. É uma profecia sobre um homem. E esse homem é o rei de Tiro. Sim, mas você tem que ir na interpretação literal do texto, porque a interpretação espiritual dele é coisa da cabeça de alguém que teve uma interpretação espiritual, porque historicamente o texto não fala sobre isso. É igual eu pegar Jesus... Mas é a revelação. Por que a Bíblia chama de querubim? Porque fala que ele era um ser quase inalcançável. Era um ser, por exemplo, ele era um rei. Quem é que chegava perto de um rei naquela época? Sim, ele era um ser que foi escolhido. O que significa a palavra querube, gente? Aquele que assiste. E ungido, ou seja, ele foi ungido para aquilo. Lembram? Lembram do rei que dá o édito, a ordem para que os judeus saíssem do cativeiro? Qual era o nome dele? Na época de Esdras e Neemias. Qual era o nome do rei que assinou o documento para que os judeus saíssem do cativeiro? Que liberou Neemias. Lembra? De que a Bíblia chama ele? Meu Mashiach. Meu ungido. Ele era Jesus? Não, mas a Bíblia chama ele de meu ungido. Aí é o termo de forma ampla. Exatamente. Por que o texto chama ele de tu eras quase que um querubim, tu eras um querubim, tu era um ser que se elevou a tal ponto que o seu orgulho parecia que você era um. Mas você não era um. Se você ler a sequência do texto, diz, sim, sobre o quê? Ele dominava sobre Jerusalém, gente. Sim, ele dominava, são metáforas. A literatura profética, você tem que entender da literatura profética. Lembra que eu falei? Sim. Lembra que eu falei quem eram os antecessores do movimento profético e quem precedeu? Eles têm uma linguagem muito fechada. Alguém sabe aqui o que é Aim Nampim? Não, quando você lê um livro de Kabbalah, você vai ver que está escrito lá. Um livro de literatura judaica que trata sobre essas coisas. Alguém aqui sabe uma outra expressão? Até leu o livro lá. O Zohar. Não. Tem uns que são pequenininhos, algumas porções. Existem expressões lá, que essas expressões, uma palavra é um conceito inteiro. É uma língua que tem uma estrutura diferente. Alguém sabe o que é Merkavá? Merkavá é o termo bíblico, cabalístico para a carruagem divina. A carruagem de Ezequiel, onde os anjos de Deus estavam ali. O termo usado é Merkavá. Merkavá é um conceito. Então, quando a gente não sabe desses conceitos, nós tendemos a ler o texto. Você falou que a minha interpretação do texto era uma interpretação mais literal, né? Eu perguntei como Sim, e a pessoa quando leu o versículo 14 está fazendo o quê? Está lendo literalmente o texto. Então, mas se for literal, ele era literalmente um querubim. Não, se for literalmente, o contexto da história não fala sobre isso. O contexto está falando, exatamente, e ele usa uma metáfora para falar sobre o homem. Então, se a minha interpretação é literal, quem lê dizendo que aquilo ali é Satanás, é um querubim, está lendo também de maneira literal. Então, por que a minha literalidade não serve e a sua serve? Por que a minha literalidade serve e a sua não? Então as duas servem, beleza. Então vamos considerar que as duas literalidades servem. Você tem que ir no contexto. Porque você vai ler literal. Exatamente. Literal da língua original. O contexto não aborda isso. Por que não aborda? Porque eu vou explicar para vocês o contexto judaico das Escrituras. Posso? Sim. Satanás é um anjo, sim ou não? É uma força. E anjo é a mesma coisa que Deus criou. O mal é uma força ou é um anjo? Uma força, mas também é um anjo, é a mesma coisa. E de onde vem esse conceito? O conceito é só você me achar o texto bíblico, me mostra aí. Não é só esse que tem como Eu estou referência? dizendo de onde vem esse conceito que ensinaram para a gente. Bem, eu vou dizer uma coisa com todo respeito para a senhora. Se vira nos 30 de achar, já que a senhora acredita nisso. E me prova onde que isso está escrito na Bíblia. Qual é a relação que nós levaria a... Estou brincando. Você sabe que estão passando para a gente está aceitando. O texto bíblico fala de um rei.
de um rei. E que esse rei... Texto aqui, sim. Pega um outro aí. Agora a pergunta que você colocou. Pode pegar um outro. Não tem a ver com outra coisa. Só me dando Pode ser. Antes disso, aqui no 19 fala assim: todos os que te conhecem, entre as pessoas ficarão espantados de ti. Tu serás um terror e nunca mais existirás. Se fosse realmente o diabo, ele existe até hoje, né? Deus não ia dizer que ele nunca mais ia existir. Você já teve a sua resposta lendo o restante do texto, né? Então, por isso que é bom ler. Por isso que é bom ler. Tá vendo como é que a leitura faz milagre, gente? Faz bem. Faz bem para a vida, né, irmã Elza? Porque assim, gente, é sério, nós temos, assim, que o Saulo até brincou, às vezes as coisas vão sendo passadas para nós e nós não acreditamos na história bíblica, no contexto da história. Nós acreditamos em teologias, em conceitos que nos foram passados. Então esses conceitos, eles já vêm formatados. Por exemplo, que Satanás, ele vai reinar sobre a terra, de que nós vamos para o céu. Vai ser 21 anos da minha vida. Então, que nós vamos para o céu. Outro conceito, outro conceito, que ele foi expulso do céu, levou uma parte dos anjos junto com ele, e esse exército de anjos vão tomar o trono de Deus um dia, porque eles são super poderosos, porque eles conseguiram levar a metade. Isso está respondido uma parte. Ó, Elza, Ezequiel capítulo 28, do versículo 14 em diante. Então, os textos, todas as vezes que nós formos formular, por exemplo, um conceito mais assim, sofisticado sobre o contexto bíblico, nós precisamos do contexto dele, o contexto remoto e o contexto precedente, ou seja, você tem que ler um capítulo antes, porque é o contexto que precede a história que você está lendo, e um capítulo depois, porque é o contexto da história que você leu. Essas histórias estão conectadas e você precisa entender a história dentro do contexto ao qual ela está sendo escrita. Nós sabemos que existe literatura no texto bíblico que são profecias acerca de um futuro, mas são profecias acerca de um futuro para o nosso tempo. É algo que transcende o nosso tempo, é algo para aquela geração. Para isso você precisa ter noções do texto bíblico, hebraico bíblico, ter noções não só de hebraico, mas de história. Eu sempre falo de um conceito, né? Não se pode entender a Bíblia se você não conhecer um pouco de história, cultura, filosofia, religião e teologia. Se você não entender um pouquinho dessas coisas, a sua leitura do texto bíblico fica um pouco deficiente, e fica deficitária mesmo. Por quê? Nós queremos entender, gente, conceitos espirituais muito profundos, mas com entendimento muito raso. Aí eu fico formando teologia que não tem nada a ver com o texto bíblico. É como a gente às vezes se encontra com algumas questões. Por quê? Muito das experiências que os discípulos tiveram, e que Jesus até foi contra e que citou, quer ver um exemplo? Vou citar um exemplo claro. Rico e Lázaro. Lembram dos mortos? É outra coisa que vai agora chocar você. O rico e o Lázaro. Diz que o rico morreu. Foi para onde? Foi para o Hades. E o Lázaro? Foi para o seio de Abraão. Lá ele estava bem e tal, ele conseguia enxergar o rico do outro lado, mas ele não conseguia falar com o rico, mas o rico conseguia gritar lá: Senhor, deixa-me ir visitar os meus, tal. Ele falou: não, pode não. Lá já tem Moisés eles é pregado e eles que se resolvam por lá. Mas Senhor, aqui tem alguma coisa muito ruim, deixa que Lázaro venha pelo menos molhar um pouco na minha boca. Ele estava morto, sim ou não? Como é que ele tinha sensação e percepção de sofrimento? Se fisicamente ele já não estava mais lá. A alma não sofre? A alma? Como que a alma sofre se a alma não tem culpa? Como é que ele sofria fisicamente? Como é que ele tinha sede? Entendo as metáforas, gente. Então, aí é uma sede e uma sensação na dimensão espiritual, não? É dimensão espiritual, não física? Não, estou chutando aqui, estou querendo ver você. Aqui, ó. Não é para botar na... O sofrimento dele era um sofrimento mental. Ele estava atordoado espiritualmente.
porque ele havia morrido, sim ou não? E o corpo volte ao pó, e o espírito volte... Não, o espírito não estava em Deus, o espírito estava sofrendo. Sim ou não? Sim ou não? Sim, o texto. Então, Jesus está citando uma metáfora, ou Jesus está contando uma coisa em hebraico que é chamado de Agadot, um conto, sobre a morte de um justo e a morte de um injusto. Lembrem bem que Hades não faz parte da literatura bíblica judaica. Hades é um dos filhos de quem? De Zeus. Ele tem 3 filhos. Quem são? Poseidon? Hades, Poseidon, não. É Zeus, Poseidon e Hades. Filhos do Titã, como é que é o nome dele lá? Não, Cronos não, de um outro. É Cronos. É Cronos, né? É Cronos mesmo, então. A história a mitologia grega. Então tem esse ponto. Lembram da história de Hades, como a pessoa chegava até lá? Como que a pessoa chegava até o Hades? Vinha um barqueiro, uma moedinha, a pessoa entrava no barquinho até chegar lá, a moeda era para pagar o bendito do barqueiro, e a pessoa chegava do outro lado. Jesus, usando uma parábola e usando de uma história de mitologia grega para ensinar conceitos sobre ressurreição, a história é estranha. Na literatura judaica, o nome para Hades é Sheol. Sheol é o quê? Sheol é sepultura, gente. É o lugar dos mortos. Lembra que fala, não, você não volta, você nem fica, você fica aí, não era nem para a gente, a expressão é, não era nem para a gente estar tendo essa conversa. Mas por que o cenário aparece isso? Para mostrar que existe uma dimensão aonde quando a pessoa morre, ela fica. E não existe mais essa conexão. Aquele que pratica justiça fica em um lugar de espera, aproveitando e tendo a sua alma refrigerada por todo o seu trabalho, ou por toda a sua vida que ela teve de luta, de dor. No caso do mendigo que estava ali, lembra um texto? Diz que ele estava ali naquela porta e o rico passava por ele constantemente, mas nunca se importou com ele. Nunca se importou com ele. Preste bem atenção, gente. O rico fazia o quê? Dava banquetes para toda a sua família. O rico cuidava da sua família. Ele até poderia ser um bom pai, um bom homem, um bom marido, mas ele não fazia uma coisinha simplesinha. Lembram o que mantém o mundo de pé? A Torá, a Tzedakah e o Tzadik. Ele ignorou a Tzedakah. Porque ele não ajudava, não dava uma esmola para aquele mendigo com nada. E quando os dois morreram, foram para lugares diferentes. A metáfora não é, a parábola não é para explicar sobre o que um vai para o céu, o outro vai para o inferno. A parábola é para explicar como as pessoas negligenciam o tratamento com as outras. Porque o que Jesus está interessado é com misericórdia e não com sacrifício. O próprio profeta disse, eu estou enjoado dos seus sacrifícios, eu quero mais misericórdia e menos sacrifício. Eu quero mais obediência. E a lei dizia que aquele que tem, e é um princípio muito importante do Talmud, por que existem pobres no mundo? E por que existem ricos no mundo? Simples, o pobre não tem condição de administrar a sua riqueza. E a riqueza do pobre, Deus deu para o rico, para que ele possa ajudar o pobre a conduzir a sua vida. É por isso que Deus deu riquezas para um e outros nem tanto assim. Deus confiando naquele que tem muito, para que ele possa ainda multiplicar mais. Lembra da história dos talentos? Deus deu 1, deu 5 e deu 10. Tem que multiplicar, por quê? Porque você vai ajudar aquele que não tem nada. Agora, aquele que só tem 1 e enterra o que tem, a parábola não tem a intenção de falar sobre o Hades, sobre o mundo vindouro. Não. É uma maneira de ilustrar como nós não tratamos bem as pessoas e como no futuro isso vai contar para a nossa vida.
Todos nós que já lemos esse texto e já ouvimos sermões sobre ele algum dia na vida, tentam nos ensinar várias questões escatológicas, sim ou não, sobre morte pós-morte, mas o texto não fala nada sobre isso. Porque não é essa a crença judaica. A crença judaica acredita que a pessoa quando morre, ela é sepultada. Antigamente era botado em cavernas, eu expliquei ontem o porquê, por causa da decomposição e de uma crença que as pessoas estavam em estado de catarse, ali, de catalepsia. Eles acreditavam que até 3 dias, se o indivíduo não voltasse à vida, podia enterrar. Deixava o corpo se decompor, pegava, botava dentro do ossuário, e enterrava. Isso que era feito, de praxe normal. Jesus conta essa parábola com o objetivo de ensinar sobre como era aquela geração. Aquela geração era daquele jeito ali, gente. Pessoas que não se importavam com o pobre. Tanto é que os ricos ficavam cada vez mais ricos e ignoravam o povo. E havia uma revolta muito grande dos fariseus para com os saduceus, para com os sacerdotes, porque eles tratavam o povo com total desprezo. Tanto é que anos depois, o povo se rebelou contra Roma, se rebelou contra os sacerdotes, e a cidade foi inteiramente destruída. Por quê? Os sacerdotes fugiram. Os que eram abastados fugiram. Aqueles que receberam algum tipo de revelação fugiram. Mas o povo miserável ficou preso lá dentro, e junto com alguns fanáticos religiosos também, que tinham muito naquela época, aprisionaram o povo lá. Só ler a história, aprisionaram muitos judeus lá dentro, e a carnificina foi total. Eles se destruíram de dentro para fora. Muitos judeus matavam seus irmãos que queriam fugir, para não deixar eles saírem lá de dentro, sabia? Jerusalém foi um banho de sangue, de dentro para fora, não foi só de fora para dentro, não. Então tem histórias na Bíblia que nós precisamos entender o contexto delas, para entender por que elas foram escritas. Porque senão, muita teologia nos foi passada. Por quê, gente? Grande parte das nossas doutrinas, elas são de origem católica. Grande parte, elas foram trazidas no contexto católico, melhoradas um pouquinho no contexto cristão pós-reforma, durante a reforma protestante. Depois, várias dissidências do cristianismo se espalharam. Aí teve os luteranos, as igrejas mais tradicionais, os presbiterianos depois, metodistas, se espalharam pelo mundo inteiro. Cada um com um aspecto, com uma interpretação de um contexto um pouco diferente do outro. Aí deu essa salada toda no que deu. Em alguns conceitos, um acredita que é predestinado, que uma vez salvo, salvo para sempre. O outro não acredita que perde a salvação. O outro não. O outro acredita que o batismo pega uma água, joga no cara, o cara batizou. O outro, a própria Bíblia diz que é por imersão, e está lá escrito que é imergir. Agora tem contextos, estou no meio do deserto, não tem água, o cara quer ser batizado. O que te impede? Joga um caneco de água em cima dele, pronto, está batizado e acabou. Mas isso são coisas tão pequenas que fogem o contexto da própria palavra, da sua essência em si, que é Deus redimir o homem e transformar o caráter do indivíduo. Posteriormente, a gente vai aprendendo sobre coisas que vão nos ajudar na caminhada, lembrando que o propósito principal é transformar o indivíduo e ser um instrumento de transformação para a criação. E uma das coisas que mais nos atrapalha é justamente isso, dar uma ênfase excessiva mesmo, a um conceito maligno que ele não é muito claro nas Escrituras, e ele nem tem a função de ser. Se você olhar bem e um dia parar para estudar só esses pontos, não existe texto nenhum das Escrituras que diz isso, que houve uma rebelião no céu, de que Deus ficou triste porque os anjos de lá foram expulsos. Anjos que Deus criou plenamente se rebelaram contra ele, e existe uma estrutura maligna que luta constantemente para tomar o lugar de Deus. Não existe nada claro sobre isso nas Escrituras. Não existe. Grande parte desses conceitos, eles se dão pós-cativeiro babilônico, que muita coisa da literatura judaica também foi influenciada. Por quê? Pelos costumes dos persas, dos babilônicos. Um conceito, não sei se vocês já repararam, que na própria literatura babilônica, nos imagens que a gente vê pela internet, você pode pegar qualquer uma, tem imagens de determinados seres com asas. Então essa ideia de anjos com asas, de seres espirituais com asas,
Vem de que cultura? Exatamente, da cultura babilônica, desses contextos. O judaísmo foi muito influenciado pela cultura babilônica. Você sabia que os meses do calendário judaico são de origem babilônica? Então você precisa entender um pouco, para você perceber no texto bíblico, quando você está lendo um texto que tem influência de literatura e de cultura que não é a cultura bíblica. Não é de Gênesis 12, não, os meses. Não. Mas Deus não fala lá que esse será para vocês o primeiro mês, o mês de Nissan? Hã? Deus não fala em Gênesis 12 que será para vocês esse primeiro mês, o mês de Nissan? É Êxodo. Não. Êxodo, desculpa. Êxodo. Não, mas os meses são de cultura babilônica. Os nomes dos meses são de cultura babilônica. Tinha nomes, Mas o nome de Não Nissan tinham aparece meses. lá em Êxodo. não são os mesmos nomes. Não são os mesmos nomes. O calendário, sim. Alguns preservam, outros não. Por exemplo, Alguns preservam e outros não. veio da Sim, vários outros. Gente, nós percebemos bem. Tem alguns que vem lá de Eu li no CTBK, né, que é o Centro de Treinamento Bíblico Koinonia, nós estamos estudando uma matéria sobre alianças. E falando sobre a aliança abraâmica, eu falei assim, eu vou ensinar para vocês o conceito de milagre na perspectiva bíblica. Como é o milagre de Deus para trazer um filho, o filho da promessa. Deus pegou Abraão, já velho em idade. Deus deu a promessa para Abraão, quantos anos ele tinha? Gênesis capítulo 12, 75 anos. Deus volta a falar com Abraão de novo com quantos anos? 99 anos. Deus fala com Abraão que Abraão teria um filho tal e tudo, e Deus restaura o vigor de Abraão, o vigor de Sara, e eles têm um filho. De forma sobrenatural? Não, de forma natural. O sobrenatural é Deus, ninguém vê o sobrenatural acontecendo ali, que é Deus restaurando o ventre de Sara e o vigor de Abraão. Então a forma judaica de Deus operar o milagre é diferente da nossa cristã. A gente espera que ele nasça fruto do Espírito Santo. Deus espera que ele nasça de forma natural. A forma bíblica de Deus mostrar o milagre é diferente da forma teológica cristã de mostrar o milagre. Então, assim, nós temos que identificar o texto e saber propósito. Por que Deus fez isso dessa maneira? Como Deus fez? E essa é uma pergunta delas. Quando eu vejo o texto, eu preciso entender o contexto dele. E especificamente em Ezequiel 28, o texto fala de um homem, e esse homem é o rei de Tiro. E o texto todo fala sobre ele. Todo. E usa uma metáfora. A metáfora de um ser. E o compara com esse ser. Podia ser qualquer outro ser. Deus podia ter falado o profeta podia ter falado qualquer outra coisa. Para comparar esse rei que tinha status de um ser espiritual muito elevado, que por causa do seu orgulho caiu. E a queda dele foi grande, a tal ponto de Deus aniquilar ele da história. E não ter mais memória dele. A irmã Elza leu o texto aqui. Deus aniquilou ele da história. Essa era uma pergunta. Então, tem outro texto que fala sobre esse ser? Qual o outro que eu sei? O Herbert falou aí, ó. Não, o espírito de prisões em Pedro já foi, era a geração de Noé. É a geração do dilúvio. Outra pergunta? A de Judas, não foi Judas? A gente estava falando sobre a questão do livre-arbítrio. Sim, vamos lá. Aí tem uns 3 textos aqui. Pega aí. Eu queria ouvir de você, tá? Lá em Judas 1,6. Só tem um deles. Judas 1,6 é. Judas 1,6. Posso ler como é que está aqui na Pode. ajudar? E os anjos que não mantiveram sua autoridade originária, mas abandonaram sua própria esfera, ele os mantém em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Ou seja, escolheram aqui abandonar sua autoridade originária, abandonaram a sua própria esfera, em outras versões falaram sua posição. Lembram que esferas? Isso aqui são esferas. É um outro nome. Mundos, Olamot. Isso aqui é esferas. Os anjos habitam aonde? Aqui, correto? Aqui. O anjo tem uma missão específica.
uma única missão específica. Quando ele tenta e quando ele executa a sua missão, ele tem uma tarefa dada por Deus. Ele foi criado para aquilo. E a Bíblia, a literatura judaica diz que existem 2 tipos de anjos. Os anjos permanentes, que foram criados de maneira eterna, e existem anjos que eles têm que cumprir uma missão e depois a sua missão acaba. E como os anjos não são seres físicos, eles são seres espirituais, são forças espirituais, e essas forças foram criadas por quem? Pelo próprio Deus. Elas podem existir e deixar de existir a todo momento. É esse o ponto que nós temos que entender. Os anjos são seres, são forças espirituais. Por exemplo, um relâmpago é uma força espiritual, sim ou não? O texto lá em Apocalipse diz que existiam anjos que João, quando ouviu, identificou eles como anjos. E ele queria escrever o que aquelas vozes diziam. Ele entendia que eram anjos, só que a voz do anjo vinha como relâmpago e trovão. E ele quer escrever o que eles disseram. Deus deixa ele escrever? Não, não deixa. E ele não escreve. Então existem forças espirituais e essas forças se manifestam na criação. E essas forças também são chamadas de anjos. E o anjo tem uma missão específica. Um anjo não faz 2 missões. Não faz 3, nem faz 4. Ele tem uma ordem específica. Como, Henrique? Aonde que isso está escrito? Você olhar qualquer relato, vou citar o mesmo exemplo de novo. O anjo que veio falar com Manoah, pai de Sansão. Qual era a missão dele? Trazer a mensagem de que ele teria um filho e quem seria o filho dele. Trouxe a mensagem, o que aconteceu? O anjo sobe. As vestimentas do anjo ficam. O anjo tem escolha? Não tem escolha, a missão dele é fazer aquilo. Ele tem que fazer aquilo. Escolheram abandonar? Está escrito escolheram aí? Aqui diz que eles abandonaram Abandonaram o quê? a sua própria esfera. A sua esfera, aqui ó. Abandonaram a esfera. Eles não escolheram fazer outra coisa. Eles têm uma missão. Sim, mas abandonar não é um ato de escolha? Não. Não? Não. Do anjo não. Porque o anjo não tem isso. Para você escolher fazer uma coisa ou outra, abandonar uma coisa é um ato de escolha sua. Mas para um ser espiritual, fazer isso não é escolha. Porque ele não tem. Diz que eles não têm esse livre-arbítrio. Que eles não têm? É os 3 que eu achei. Sim. Que tá a atenção. Não, porque eles foram criados. Vamos pegar no original? Vamos pegar um texto em hebraico no original para ler? Deixa eu só complementar. Pode falar. O que ela está falando aí. A questão, por exemplo, que a Bíblia fala, né? Que nós vamos julgar os anjos. Se eles não têm escolha, por que vão ser julgados? Pega o texto. Pega o texto, vamos ler o contexto dele todo. Aqui esse abandonar, então, que você está dizendo, não foi escolha deles? Lembram que nós estamos falando de seres espirituais. Não vamos tratar a dinâmica de seres espirituais com a nossa mente de achar que escolha para nós é escolha para eles, de que visão para nós é visão para eles. Como é visão? Como é visão no texto bíblico? Eles viram com o olho nu? Não, a palavra é roer, é projeção mental. Não é ver com o olho nu. Só que no texto bíblico, quando eu vou ler no português, traduziram como visão. Só que não está escrito visão. Os anjos, eles não têm capacidade de escolha, de deixar de cumprir a missão com a qual Deus deu para eles. Isso era algo inerente a eles. Eles podiam transitar de um lugar para o outro. Os anjos que têm vestimenta humana, preste bem atenção aqui. Eles podem ficar em forma humana, sim ou não? Sim, Deus deu para eles. Quando eles decidem ficar em forma humana, estou usando a expressão decidir, eles perdem a sua o quê? Eles deixam o quê? Você acabou de ler aí. Eles abriram mão do seu? A esfera. Da sua esfera. Por quê? Eles tinham uma dupla, eles poderiam atuar de forma física e eles têm uma natureza espiritual. Não, ele já foi imbuído com essa característica. Então por que o texto fala que eles serão mantidos em trevas para o grande juízo? Que aí entra no que a Elza está falando. Leia o texto todo. E os anjos É Judas. que não mantiveram, É Judas. E os anjos que não mantiveram sua autoridade originária, mas abandonaram sua própria esfera, eles não têm em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Para que ir para essa prisão? Minha pergunta, né? Para que ir para essa prisão e para que as correntes não têm escolha? Lembram que o texto bíblico usa de expressões. Para que corrente se é um ser espiritual, Gigi? Isso, por isso que eu estou perguntando.
Então, para que prisão se ele é um ser espiritual? Isso são metáforas para nos explicar que seres espirituais, o texto diz que nós julgaremos os anjos, né? Que anjos são esses? Mas não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos, quanto mais as demandas que vierem desta vida. Paulo está dizendo o quê? Sobre problemas que tem na igreja e que as pessoas não têm a capacidade de julgar sobre elas. O que é julgar sobre os anjos? Deus fez o mundo para os anjos? Sim ou não? Fez para os seres humanos, correto? Mas por que os anjos atuam e ministram no nosso meio? Porque eles são conservos nossos para ajudar aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos têm uma missão, não tem? Nós reinaremos com Cristo, sim ou não? E seremos também juízes sobre a terra, para julgar tudo sobre a terra, inclusive a missão deles. Inclusive a missão deles. Eles não têm uma missão? Eles não têm uma mente de cumprir a sua missão? Sim. Se você, por exemplo, tem um anjo e a função do anjo é guardar a sua vida, e você dificulta o serviço, porque tem gente que dificulta o serviço, não tem ou não tem? Tem gente que dá trabalho. Para Deus manter o cidadão vivo é difícil, porque ele faz besteira, ele quer a qualquer momento deixar essa vida e partir para outra. Esses anjos têm uma missão muito clara e muito específica. Eles têm uma missão. Tem tipos de anjos, é que eu expliquei para vocês, de repente eu falo sobre isso um pouco amanhã. Existem 10 categorias de anjos. Cada um deles tem uma missão muito específica, que o próprio nome deles já traz atrelado à sua missão e já é atrelado à sua missão. Eles não têm possibilidade alguma de tomar uma decisão autônoma. Mas é quando... Exemplo, sinal. Exemplo e sinal. É a única explicação que você encontra. Exemplos e sinais. Deus escolheu uns para vasos de honra e outros para vasos de desonra. Aprove Deus escolher a Jacó e aborrecer Esaú. Deus nos deixa sinais. E é da escolha de Deus escolher um e aborrecer o outro. Por quê? Para nos deixar sinais e exemplos. Deus pode fazer isso com seres espirituais? Pode. Seria muito injusto se Deus fizesse isso com o ser humano, porque o ser humano tem livre-arbítrio para escolher ou não. O anjo não tem. Ele não tem consciência como nós temos. E não tem. Tanto que não tem, que na expressão bíblica, as pessoas quando se viam, lembram de Josué? Josué está parado um belo dia, quando ele assume a chefia de Israel e do povo de Israel, ele vê um anjo vindo de longe com uma espada. E ele fica com medo, não fica? Ele fica meio de longe e pergunta assim: tu é um dos nossos ou é contra nós? O que o anjo diz para ele? Nenhuma coisa nem outra. O anjo não é contra nem a favor de você. Ele está ali para cumprir uma tarefa. Exatamente a sua resposta. Deus escolhe uns anjos para servirem de exemplo também para nós. Exatamente. Gigi, é questão de tradução bíblica. Então, aí você tem que entender o contexto por detrás disso. Quando o anjo luta com Jacó, ele vê que não vai vencer Jacó, ele toma a decisão de ferir a coxa de Jacó. Foi ele que tomou essa decisão? Não, foi. Na verdade, a luta, eles estavam lutando, Então, por que ele fere a coxa de Jacó? Ali é uma decisão normal, Não, mas é uma questão de escolha. Ele quando você fala assim... E ele não tinha escolha de lutar? Assim, o anjo não tem livre-arbítrio, dá a entender, pelo menos para mim, tá? Dá a entender assim, o anjo é quase que um robô. Ele só faz ele foi mandado a fazer. É isso mesmo. Ele não vai poder ter poder de decisão, de escolha em horário nenhum. Não tem mas mesmo. Aqui com Jacó ele teve. Não. O anjo que deixa Zacarias mudo também. Não teve. Não, já tinha. O anjo é imbuído daquela missão, se ele nega... Não, a missão dele era abençoar Jacó. E aí Jacó segura. Era abençoar Jacó? Não, a missão dele era ferir a coxa. Era abençoar Jacó a missão dele? Não podia ser ferir a coxa, porque a Bíblia diz que tem uma hora que há uma reviravolta na situação. Não é uma coisa que acontece fluida e ele cumpre e vai embora. Lê o texto, vamos ler o texto, interpretar o texto no contexto dele. 32, 26. Pode ler o texto. Bem, quando percebeu... Rapidinho, o caso de Ezequiel nós já resolvemos. Tá. O caso de Judas também. O de Judas dele ali, de Pedro. O de Judas é uma questão de interpretação do texto bíblico. Deus não criou os anjos com autonomia para fazer absolutamente nada, porque eles não têm livre-arbítrio. Eles não têm livre-arbítrio. Nenhum anjo pode desobedecer a Deus? Não. E Satanás? Quem é Satanás? Não desobedeceu? Aonde? A Deus.
Aonde que isso está no texto? Tá, aí eu vou chegar no pedaço que eu Sim. gostaria que você me desse a fonte de onde diz que anjo não tem livre-arbítrio. Tá? Sim. Primeiro eu estou colocando situações que às vezes confundem a gente na leitura. Qualquer livro que você pegar do Talmud escrito sobre literatura do primeiro século e sobre anjos, vai falar todos eles a mesma coisa, qualquer um. Gênesis Qualquer um. 32, 26. Quando percebeu que não derrotaria Jacó, golpeou a ligação do quadril de Jacó, para que seu quadril se deslocasse enquanto lutava com ele. Sim. Ele não tomou uma decisão aqui sozinho? Não. Não, sabe por que que não? Qual era a missão desse anjo? Qual era a missão desse anjo? Peraí, deixa eu olhar antes. Dá o nome de Jacó. Gênesis 32, não é? Me permita a leitura, tá bom? Jacó também seguiu o seu caminho. E encontraram-nos os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Mahanaim. E enviou Jacó. O que Jacó enviou? Malar. Anjos. Mas Malá não é a palavra para mensageiro? Anjos, sim. Mas não é exclusiva de anjos. Malá é usado em outro. Pode ser mensageiro. Olha o contexto aqui. Ele encontrou com quem? Com mensageiros. Certo. Quem são esses mensageiros aqui? E Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-nos os anjos de Deus. O contexto está falando que ele encontrou com os mensageiros de Deus, com os anjos. O texto diz aqui, está no primeiro, não estou nem forçando a interpretação do texto. Está literal aqui no texto. Primeiro nós vamos para o que o texto fala de maneira literal. Depois a gente tenta interpretar. Gênesis 32, 1. Óbvio, é o contexto da história. Nós não podemos ler um versículo bíblico 2. Mensageiros de Deus. Aqui, primeiramente, são de anjos mesmo. Sim. E Jacó também seguiu o seu caminho. Não, gente, pega o original em hebraico e lê. Então, Você vai ver que vai dar escrito Malar. Não, assim, ele traduz para o português, mas ele não tem essa intenção de traduzir palavra por palavra, né? Ele quer traduzir ideias, mas vamos lá. Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-nos os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Mahanaim. E enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes dizendo, assim direis ao meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei em Labão, e me detive lá até agora. E tenho bois, jumentos e ovelhas, servos e servos, e enviarei para o anunciar ao meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, 400 homens com ele. E então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo, lembram? E repartiu o povo onde ele estava, as ovelhas, as vacas, os camelos e os bandos. Porque dizia, se Esaú vir a um bando e o ferir, o outro escapará. Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo. Porque com meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, e porventura venha e me fira, e a mãe com os meus filhos. E tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. O escritor bíblico, preste atenção aqui, o escritor bíblico está dizendo que Deus teve um diálogo anterior a essa conversa com Jacó. E que Deus prometeu a Jacó que ele iria se suceder bem. E Jacó manda mensageiros, anjos de Deus, à frente no seu caminho. E ele tem uma resposta, seu irmão também está vindo, hein? Aí ele ora de novo a Deus, Senhor, estou com medo do meu irmão me ferir. Esse é o resumo da história. Ele tinha uma palavra de Deus, que tudo iria bem. Gente, nada que aconteceu na vida dele, até o tocar na coxa do anjo, foi mal para ele. Porque Deus disse que tudo iria bem, acabou. Vamos continuar o texto. Parei no versículo
Versículo, irmão, 13. E passou ali, presta atenção, ó. Gênesis 32, versículo 13. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu-nos nas mãos de seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: passai adiante de mim, e põe de espaço entre o rebanho e rebanho. E ordenou o primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és, e para onde vais, e de que são estes adiante de ti, então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme a esta mesma palavra fareis a Esaú, quando o achardes. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com um presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face, e porventura ele me aceitará. Assim passou o presente diante dele. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. E levantou-se naquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Iaboque. E tomou, e os fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um quê? Na minha vida desonra. Um homem. Quem lutou com ele foi um Ishim, um anjo de forma humana. Dá um curso de anjos. Olha a crença judaica. Uma certa vez, depois de Jesus ressurreto, um certo homem muito esquisito chamado Pedro arrumou umas confusões em Jerusalém, pregando e curando gente. Aí Pedro foi preso e foi solto de forma milagrosa. E o povo estava reunido numa casa orando, e Pedro bateu na porta. Teve uma menina que foi atender e ficou com medo de abrir. Diz o texto que ela pensava que era quem? O anjo de Pedro. Por que o anjo de Pedro? Esse anjo que foi ter segredo, tá bom? Segredo, literatura talmúdica. Esse anjo que foi ter com Jacó durante a noite, com Jacó durante a noite, a literatura judaica diz que era o anjo de Esav, ou seja, era o anjo de Esaú. Como assim que era o anjo de Esaú? Você abençoou Jacó? Mudou o nome de Jacó para Israel? Porque Deus assim quis. Exatamente. Eles tinham um assunto inacabado para resolver. Jacó estava com medo de voltar. Não é vingança. É vingança na sua mente. Só que Deus não é amor, não, tá? Deus é amor. Esquece a canção. Muda, porque Deus é justo. Esse anjo de Esav foi encontrar com ele. E lá diz o texto. Vou continuar, tá bom? Vocês me permitam aqui o texto terminar? Então tá, eu vou terminar o texto. Ainda tem mais um. Cadê? Em qual versículo eu parei? Versículo. Tá. E vendo este que não. 24, né? Levantou os seus ribeiros e tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem, até que a alva subia. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou-lhe na junta. Algumas outras versões vão dizer que o anjo lutava com ele e a alva não, e ele não prevalecia. Enquanto era noite, Jacó lutava com o anjo. Jacó vencia? Não, Jacó não vencia. Jacó queria vencer a luta e ele não podia, o anjo lhe resistia. Só que a alva estava chegando. E algo surpreendente acontece aqui. Preste bem atenção.
Cadê? Versículo 25. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa e se quebrou a junta da coxa de Jacó lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir. Quem que disse que não deixarei ir? Jacó. Jacó tinha autoridade sobre o anjo, sim ou não? Sim, porque o anjo foi para lá com uma missão. E Jacó sabia qual era. Era resolver a questão com seu irmão e sair de lá com a sua bênção. E o anjo: deixa-me embora, eu preciso ir embora. Você não vai. Ué, gente, ele era um anjo todo poderoso, tocou a coxa dele, era matar ele e ir embora. Por que não foi? Agora os doutores me ajudem. Por que não foi? Literatura judaica, assim, ele tinha uma missão e ele não podia sair da missão dele. A missão era abençoar. Agora, se ele ia tocar na coxa, se ia tocar no olho, como ele vai abençoar não interessa, ele tem que abençoar. E se ele pesar a mão, ele vai se virar com Deus depois. Isso não é livre-arbítrio? Não, não é, porque está dentro do contexto da missão dele. O cara, quando sai para uma missão, ele sai com direito de 007, com direito para matar. Pode matar todo mundo, 007. O que você está chamando então de ter livre-arbítrio é escolher cumprir a missão ou não? Que isso a gente pode. Sim. Eles não. Eles têm que cumprir, acabou. Esse é o livre-arbítrio que o anjo tem. Então por que Deus prendeu tantos que se deslocaram? Vamos chegar lá. A sua pergunta vai chegar. Você fez essa daqui, né? De Esaú entrou. Vamos lá, versículo 26. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então ele disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te a saber o teu nome. E ele disse: por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou e saiu. O anjo faz a seguinte pergunta para ele: qual é o seu nome? Jacó. Você não vai ser mais Jacó, eu vou te abençoar, porque foi para isso que eu vim. Você é um príncipe de Deus. E a partir de hoje seu nome não será mais Jacó, seu nome será Israel. Esta é a minha missão e eu cumpri. E Jacó era esperto. Enquanto Esaú, seu irmão, estava caçando e roubando caça, ele estava nas tendas de Sem estudando. Então ele sabia muito bem o que significava saber o nome de um anjo. Saber o nome de um anjo é dominar a missão que aquele anjo tem e dominá-lo. A literatura judaica versa sobre essas coisas e não é coisa que me compete explicar, porque eu não quero saber disso. Sei, mas não quero ensinar sobre isso, porque é igual você. A Bíblia diz que você pode consultar os mortos para saber do futuro, sim ou não? Se você não pode, mas diz que pode, diz que não pode, mas é possível. É possível ou não é? Isso é coisa que deturpa a alma, que destrói a alma humana. Vai ter consequência. E muito grave. É simples, pega uma pessoa que mexe com esse tipo de coisa e olha para ela, para o estilo de vida dela, para a vida dela, como é o final da vida dela, a família dela. É uma coisa horrível. Então esse tipo de coisa não se faz. E Jacó queria saber o nome do anjo. E o anjo diz para ele: o que o anjo diz para ele? Para que tu queres saber disso? O que isso te importa? E diz o texto bíblico. Cadê? Versículo 28. 29, né? E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E ele disse: por que pergunta o teu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: eu vi Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da coxa. E os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocara a junta da coxa de Jacó no nervo encolhido.
Ou seja, o sinal ficou em Jacó, para que toda a nação de Israel pudesse ver que Deus escolheu Jacó. Lembram do sinal que Deus deu a Abraão por causa da sua fé? Qual foi o sinal que Deus deu para Abraão por causa da fé dele? A circuncisão. Para Jacó, Deus tocou na coxa dele, que era o sinal da escolha. E o anjo tinha uma missão, que era ir lá e abençoar ele. E ele tinha que cumprir a sua missão. Ele foi lá, abençoou e foi embora. Então, quando eu falo, e quando a literatura judaica no Sefer Hamadá, que é um dos capítulos do Mishneh Torah, que versa especificamente sobre o anjo e sobre as dinâmicas espirituais, vai dizer que os anjos não têm livre-arbítrio. Acabei de dar a fonte para você, Sefer Hamadá. Não, mas na Bíblia não tem isso. Não, você não vai encontrar na Bíblia. Por que não vai encontrar? A Bíblia não foi escrita para isso. Ela foi escrita com o propósito de contar a narrativa, a história da transição de Deus em resgatar um homem e restaurar a criação como um todo. Aí ela vai mencionando. Ela vai mencionando, não, jamais aborda. Assim, a Bíblia, ela é um carro, é uma super máquina. Só que essa super máquina veio para você sem manual de utilização. A literatura talmúdica e a literatura bíblica posterior a isso é o manual de utilização desse negócio. Só mais um. Sim. 2 Pedro 2:4. Que a gente está discutindo aqui sobre o livre-arbítrio dos anjos. Sim. E a Bíblia fala desse conceito. Dentro desse conceito, a Bíblia fala assim: ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, se não tem livre-arbítrio, como é que a Bíblia diz? Que texto é esse aí? 2 Pedro 2:4. Quando esse texto foi escrito? Lá pelo segundo século. Exatamente. Você precisa pegar as referências de anjo e do texto, você precisa pegar as referências de anjo dentro do contexto bíblico e transportá-las para o contexto original ao qual ela foi escrita. A partir do 1º século, muita coisa da igreja como nós conhecemos já estava totalmente influenciada por conceitos helênicos. E a literatura babilônica também dentro do conceito judaico. Então não existe na literatura bíblica, eu estou falando de literatura bíblica até Jesus, tá? Lembram que Jesus teve alguma passagem com o anjo? Teve? Jesus disse o seguinte: se eu quisesse agora, eu convocaria a miríade de anjos, eles viriam aqui agora. Por que ele não chamou? Porque ele por que ele não chamou? Porque ele não tinha anjo para fazer aquilo. Por isso que ele não chamou. Ele não tinha anjo para fazer aquela missão, não era. Não era. Podia ter um anjo, mas não era aquele momento, por isso que ele não chamou. Não ia. Mesmo tendo autoridade, ele tinha que cumprir o princípio era aquele, ele não pode. Se nem o próprio Filho de Deus, o Mashiach, que tem toda a autoridade nos céus e na terra, não cumpre, mas eu não posso. Não pode porque tem. Gente, nem ele quebra a lei, Mateus 5,17, nem ele quebra o princípio. Nós vamos querer extrapolar o princípio? Não, Deus estabeleceu o conceito na sua palavra, e um deles, em relação às dinâmicas espirituais, é essa: os anjos têm uma missão, e eles não têm a capacidade de escolher o que querem fazer. Dentro da sua missão, eles têm liberdade de ação para executar a missão, e nós confundimos isso com livre-arbítrio, mas não é. Você fala, no caso de Satanás, quando foi até o trono, aí Deus falou, como se fosse assim, pode tocar. Ele não falou o quê? Você pode tocar, mas... Toque em tudo que ele tem. Ele você não pode matar, mas como você vai tocar em tudo que ele tem? Pois é, Até na saúde ele tocou, mas ele podia matar? E imagina Jó. E Jó era um cara: eu não pequei. Os amigos foram: Jó, confessa que tu pecou, Jó. Tu é orgulhoso demais, confessa que tu pecou. Não, uma coisa é você reconhecer o seu pecado como um homem. Uma coisa é você reconhecer o seu pecado como uma pessoa que já nasceu dentro dessa estrutura e que você peca. Outra coisa é alguém querer que você reconheça uma falha que você não cometeu. E sabe qual é o nome disso? Idiotice. Não, mas tinha um pecado. Não, que pecado que tinha? Deus disse, gente, viu meu servo Jó? Gente, você quer se colocar no homem que tinha tudo,
saúde plena, família, mulher bonita, filhos bonitos, rico, de repente começa a perder tudo, perde os filhos, fica doente, moribundo, num estado totalmente depressível, um estado horrível, e no final da vida desse homem, você quer dizer que esse homem já foi orgulhoso? Então estou dizendo assim, mas por que Deus fala? Para Deus, o homem sempre vai ter uma condição de pecador, enquanto ele não for redimido plenamente. Mas quando trata-se de coisas espirituais e o acusador chegou diante de Deus, qual foi o testemunho que Deus deu de Jó? Diante de Deus nós sempre vamos ser a ralé, mas diante dos anjos nós somos até maiores do que eles. Mas Deus puxou a orelha dele aqui no final da Não, conversa. se Deus puxou, não é o ponto. Porque Deus sempre vai puxar de todo mundo. Até de Jesus. Jesus falou, Senhor, se possível for, aparta de mim esse cálice. Aí Deus fez assim para ele, ó. E foi embora. Virou as costas e foi embora, meteu o pé e falou assim, agora segura que a bronca é sua. Aconteceu com o Jó, da forma que você estava falando agora para nós. Que a pessoa meio que se acomoda e não busca Crescer, evoluir. Mas no caso de Jó específico era sim. Meus olhos agora te veem. Sim, antes eu conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, mas a experiência de Jó, gente, vou falar uma coisa, na literatura judaica, gente, Jó é uma grande metáfora de como o homem se relaciona com Deus. Nem o personagem existiu claramente. Eu ouvi essa versão geralmente. Então, Jesus, a Bíblia fala que se Jó, se Daniel vier, ok, mas ele pode ser um personagem, um exemplo, uma história. Eu não sei se ele realmente existiu ou se ele realmente não existiu, mas a literatura judaica acredita que ele seja uma grande metáfora da história da humanidade. nem se Jó. Porque dizem que Jó, por exemplo, é um dos livros mais antigos do Antigo Testamento. Então, assim, não estou aqui para dizer que existiu ou se não existiu, mas o fato é você se concentrar na história do que ela nos ensina. Nos ensina de um homem que, pelo testemunho de Deus para toda miríade espiritual e angelical, tinha um caráter muito melhor que o deles, a tal ponto de que foi provado, sofreu e foi aprovado no seu sofrimento. Tanto foi aprovado que Deus restituiu a Jó muito mais do que ele teve em toda a sua vida. Então, quem sou eu para dizer que Jó... mas no final da vida dele Jó fez isso. Fez mesmo? Pelo menos a experiência dele foi maior do que antes. Mas Deus, a perspectiva divina é totalmente diferente da nossa. Essa é a grande questão. Eu sempre tendo a olhar para a Bíblia e para os